Fala pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Lean Hub. Dá um oi aí, pessoal, Rosinha. Olá, pessoal, tudo bem aí? Luciano Peloche. Fala pessoal, tudo bem? Isso começou diferente hoje, foi legal. Hoje eu comecei diferente, improvisando. Faz tanto tempo que a gente não grava que eu esqueci como é que eu começava aqui. E dando continuidade aqui à nossa série Mulheres no Lean Hub, e a gente tem uma convidada muito especial aqui, que é a Renata Rosa. A Renata que é Continuous Improvement Global Expert na Yara International. Tá? Tudo bem, Renata? Tudo bem, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende da hora que estão assistindo. Exato. Legal. Renata, a gente nessa série Mulheres do Lean, né? A primeira pergunta que eu sempre faço para a gente puxar assunto aqui e começar é como é que você entrou nessa, né? Como é que é a sua formação e como é que você foi parar numa área de melhoria contínua? Excelente. Então, eu acho que eu comecei na área de melhoria contínua, acho que desde a universidade. Eu sou formada em engenharia de produção e as cadeiras, assim, dentro da universidade que eu já, assim, me interessava bastante, além de cálculo, obviamente, que eu gostava bastante de matemática. Mas depois que passou nessa parte do cálculo, eu comecei a me interessar muito pelas ferramentas de qualidade. As aulas de qualidade assim me chamavam bastante atenção. Eu tinha um professor também que era muito bom, gostava bastante dele nesse sentido. E depois ali também aquelas aulas de produção enxuta, de toda aquela parte de não ter desperdícios, da gente, né, produzir realmente para o que é necessário. E aí já comecei a me interessar por todas essas frentes, essas ferramentas, e fui fazer o estágio. E no meu estágio já me deparei ali já fui para uma área, era uma área, na verdade, na época de embalagens, mas o meu papel dentro da área era a redução de custos. Então, eu já pensava ali na redução de desperdícios, do como ia poder, né, ter uma embalagem que custasse menos e pudesse agregar mais para o consumidor e também, obviamente, para ter mais rentabilidade dentro da empresa. Então, dali já foi começando. E quando eu fui fazer o TCC, falei, é agora, né? Já fiz o meu TCC já voltado a Lean Six Sigma, e aí já usando Legal. o DMAIC ali para fazer o projeto. Então, Você eu acho que eu lembra o nome comecei do TCC? desde lá. Qual era o projeto do TCC? Sim, era um projeto de compras na área de administrativa de uma empresa. é, Era uma empresa de ventiladores industriais, e aí eu consegui lá né, uma abertura, então eu fiz as entrevistas e consegui rodar o projeto ali com o pessoal dentro da empresa e medir os resultados e tudo mais junto com eles. Então, eu acabei deixando uma sementinha lá de uma empresa que eu nem trabalhava, mas Bacana. que eu tinha conseguido esse contato para poder fazer esse projeto. Legal. E aí você virou trainee, foi isso? Eu vi aqui no seu... Isso, você viu? Isso. E aí depois, né, acabou, eu estava no final ali, a gente se formando, aquele negócio, vou trabalhar onde, né, e aquele monte de programa de trainee. E aí eu fui, durante a faculdade, já tinha feito, a gente fazia sempre visitas, né, a cada semestre a gente fazia visitas, então a gente visitava de tudo quanto é tipo de empresas, até porque a engenharia de produção é muito aberta, né, então meus amigos hoje estão em áreas completamente diferentes, marketing, TI, administração, consultoria e melhoria contínua, fábrica, então tem de tudo um pouco. E aí eles levavam a gente assim a cada semestre para conhecer diferentes tipos de empresa, ramos e tudo mais. E uma das viagens que a gente fez foi na Skin Cariol, e assim, eu fiquei assim vislumbrada de ver aquele tamanho daquela cervejaria, aquelas linhas de produção assim. E eu gostei bastante. E aí foi o trainee que eu me interessei e foi o trainee que eu realmente consegui passar ali. Né, tinham tantos candidatos, então, mas naquela época eu fui para a área industrial, mas aí dentro da área industrial já me colocaram lá para trabalhar dentro do pilar de manutenção autônoma, que é a parte de operação do TPM, que a empresa tinha TPM na época. E aí Uhum. comecei a trabalhar com TPM, comecei a trabalhar com manutenção autônoma, já me apaixonei, falei, não, quero ir para a fábrica, que eu estava no corporativo na época, quero aprender mais lá no chão de fábrica mesmo. E aí foi quando abriu uma oportunidade, eu me candidatei, aí eu fui para a fábrica.
E aí comecei a trabalhar com TPM, com melhoria contínua ali dentro da fábrica, utilizando todos os pilares e tudo mais. E aí fui crescendo ali até que eu fui convidada para assumir a liderança da gerência de TPM de uma planta lá no interior do Maranhão. Então, falei, nossa, e agora, né? Ir para o interior do Maranhão, eu sou do estado de São Paulo, será tão longe, né, da minha família, dos meus amigos? Mas fui, encarei o desafio, fui, assim, foi uma experiência riquíssima na minha carreira. Era A skin gente ainda? era skin ainda, só que lá, quando eu estava lá, transformou para Brasil Quirim, que a Brasil Quirim Tá. comprou a Skin Cariol. E lá a gente foi para uma premiação da JPM, que é uma premiação, assim, né, que é com os próprios auditores japoneses que escreveram o TPM. Então, foi uma experiência assim muito rica de estar trabalhando ali, mas bastante by the book, seguindo todos os pilares, né, tudo certinho, para conseguir conquistar o prêmio. Era assim bastante difícil na época para a gente conseguir, mas a gente fez muito trabalho legal, a planta realmente se engajou para conseguir, né? E eu brinco que é uma sementinha que fica, né? Porque o mindset ali para conquistar o prêmio é o método para atingir os resultados, né? E nada diferente disso, linkado à estratégia. E eu lembro de uma frase que os japoneses usavam, é o brilho nos olhos da operação. Então, se ele não enxergasse a motivação, que para mim é o que faz uma jornada de melhoria contínua, poderia ir tudo por água abaixo, tudo que você estava medindo. E isso é uma coisa que não está na tua mão, né? Está ali neles. Então, realmente eles têm que estar engajados ali, têm que estar motivados para eles conseguirem mostrar isso na hora da auditoria, né? E eu me lembro que o auditor que eu acompanhei, o Suzuki, Tokutaro Suzuki, muito famoso, escreveu livros, né, de TPM, assim. Ele tinha 87 anos no dia da minha auditoria. Então você falava, meu, como pode, né? Ia com aquela energia e a gente aprendendo pra caramba, e no final deu tudo certo. Eu fui buscar o prêmio lá no Japão, foi assim uma experiência bem legal. E aí continuei, né? Depois disso não tem como mais sair da área de melhoria contínua, né? E aí fui para áreas administrativas depois, trabalhar também, trazer esse mindset, né, de melhoria contínua, de desperdícios, do como a gente pode melhorar os resultados dentro das áreas administrativas, aí com projetos mais com logística, vendas, e aí outro mundo completamente diferente, mas pude aprender bastante também, a gente trabalhou bastante com melhorias de processos naquele momento. E depois eu trabalhei na Heineken, e aí vai voltado também a processos, melhorias de processos. E depois eu vim agora atualmente, né, estou aqui dentro na Yara. A Yara é uma empresa de fertilizantes e bastante, e aí aqui a gente também tem né, uma jornada de melhoria contínua que já começou há muitos anos dentro da empresa, dentro das áreas de produção. Nós temos mais de dois, na verdade, mais dois tipos ali bem diferentes entre onde eu realmente misturo, né, o fertilizante para entregar para o meu consumidor e as minhas plantas químicas de onde produzem o fertilizante, que aí ela acaba sendo o cliente interno são as demais plantas ali. Uhum. Então, essas jornadas de melhoria contínua, elas começaram em momentos diferentes, mas começou no global, a empresa é uma empresa norueguesa, então na Europa também bastante forte toda essa parte de melhoria contínua, e aí bastante baseado ali nos pensamentos Lean, né, olhando ali os desperdícios, os princípios, né, os 5 princípios. Então, nós temos hoje 5 princípios dentro da empresa baseados nos 5 princípios do Lean, então bastante fomentado aí numa jornada também para atingir melhores resultados. E de um tempo menor para cá, isso veio começando a crescer também nas áreas administrativas, que geralmente, né, dentro das empresas, e até do que a gente vê da indústria vira a história, última, né? né? Toyota começou dentro das plantas, né? Então, acho que nas empresas acaba não sendo muito diferente, mas agora a gente também está avançando cada vez mais em áreas administrativas e continuando essa jornada dentro das plantas, né? Mas sou completamente apaixonada aí pelo tema, pela área. Legal, legal. Rosa, eu acho legal a Rosa, toda vez que você fala de pessoas, a Rosa abre um sorrisão, assim, você contou do japonês do brilho dos olhos, a Rosa... Olha só, né? E eu fico roxa, eu não fico rosa aqui. Mas, enfim.
Renata, eu sou uma apaixonada por essa área de pessoas, né? E minha formação, eu sou enfermeira, então tenho muita ligação com esse tema, né? E você falou uma coisa que a gente vem percebendo à medida que nossas convidadas vão passando, que a graduação é um momento muito legal, assim, muito importante para despertar. Eu não sei se na totalidade, mas assim, quase Várias que delas isso, né, mencionaram Guilherme? isso, né? Que A, conheceram na impor, graduação. Então, a importância da graduação meio que despertar isso, sabe? Fazer uma virada já aí. E isso é uma coisa que na saúde também a gente percebe que quando isso acontece na graduação, que você sensibiliza a pessoa, possivelmente porque ela está num momento extremamente fervilhando ali, né? A mente está a 1000 por hora, um aprendizado super intenso, muita transformação e uma vontade que jovem tem de mudar o mundo, né? A gente acha que, assim, vou transformar tudo. O que você acha dessa questão? Primeiro, né, você identifica que isso teve um papel-chave na sua vida e você acha que assim os currículos hoje das engenharias que vocês três, né, mais dominam e tal, mas vocês acham que isso tem sido enfatizado, tem sido inserido nas formações mesmo? Sim, eu concordo, eu acho que sim, eu acho que faz toda a diferença ali, né? Para você colocar algumas cadeiras que despertem e mostrem a totalidade dentro de uma empresa, porque senão a universidade ela fica muito ali só na parte teórica, mas e o que está lá dentro da empresa, né? E como que você pode aplicar tudo isso no mundo real? Né? Porque senão você pega uma universidade ali de engenharia, dependendo, você vai só naquela parte técnica, e aí, né? Depois que eu for para o mercado de trabalho, o que eu vou fazer com todo esse aprendizado? Então, acho que sim, tem um papel fundamental, acho que a gente precisa ter frentes e ter cada vez mais especialidades nesse sentido para que possa despertar, como você disse, até o interesse de cada um, né? Porque cada um tem uma afinidade melhor com uma coisa ou com outra, então para onde eu vou, e tudo isso também pode mudar ao longo depois dentro da empresa, porque às vezes você vai para uma área, aí você vai convidada para outra, aí você trabalha em outra, e aí você pode ir mudando um pouco dentro de tudo isso também, né? Mas acho interessante e é bacana quando você traz, porque assim, dependendo do perfil, né, e dependendo da universidade mesmo que a pessoa fez, de qual curso a pessoa fez, às vezes ela nunca viu nada disso, né? Não teve nada disso durante. Aí a hora que ela chega na empresa, ela começa a ver, mas eu também vejo também que dá um brilho nos olhos dessas outras pessoas. Nossa, que legal, eu nunca tinha visto isso, né? Então, não, como que isso pode me ajudar? E você trazendo, né, desde uma área de saúde, em hospitais hoje que está crescendo, né, cada vez mais essa parte de melhoria contínua, de usar os princípios que cabe hoje em qualquer setor, né? Isso tem crescido também em todos os setores, áreas administrativas, que no passado não era muito falado, aí começou toda a parte de Lean Office, como que a gente pode expandir tudo isso. Então, mas acho fundamental, acho que quanto mais a gente conseguir despertar, né, os jovens desde lá de trás, mas também a empresa poder ter esses programas de desenvolvimento, né? Hoje, dentro da empresa, é, desde das minhas outras empresas que eu trabalhei também, sempre com programas de desenvolvimento de pessoas, né, de trazer as pessoas para entender as metodologias, de dar os treinamentos. Acho que a empresa também tem bastante isso, né? E isso está se expandindo para outros setores também, de como desenvolver as pessoas, né, nessa parte técnica, dar essa capacitação porque a gente precisa para pensar nessa cultura, né, trazer as pessoas, se a empresa acredita, né, se há uma estratégia para trazer isso dentro de uma cultura para que isso possa cada vez mais desenvolver. E como você disse, né? E aí as pessoas motivadas por trás disso, né? Elas querendo, elas entendendo o valor, a gente conseguir mostrar o valor, que não é que a gente quer que ela faça porque a minha área espera, ou porque, né, lá o management team da empresa espera, não, porque, tipo, aquilo também vai fazer diferença para ela no dia a dia dela, né? Ela vai ter menos trabalho, vai tirar atividades que não agregam valor, como que eu faço para trabalhar com atividades que mais agregam valor? E a gente começa a mostrar cada vez mais isso, né? E quanto antes ela conhecer, com certeza vai usar o quanto antes também, né?
Com E certeza. tem o aspecto até da pessoa enquanto cidadã mesmo, né? Porque como são valores muito ligados a uma questão de melhoria contínua, totalmente aplicável à vida, né? Sim. Então, assim, ela consegue carregar aquilo, não como uma melhoria estanque, assim, no trabalho, mas dá para passar, né? Permear a vida da pessoa fora da empresa. Então, tem todo também esse aspecto educacional mesmo, que melhora as pessoas enquanto cidadãs mesmo, né? Uhum. Sim, sim. Eu até participei, né? Já tive vários depoimentos, já assisti depoimentos também de pessoas trazendo exatamente isso, né? Nossa, agora na minha casa eu tenho um checklist na minha geladeira, eu faço plano de ação para tal coisa, né? Eu consegui padronizar, eu levei o Simplesse para dentro do meu dia a dia. Então a gente escuta bastante Eu tenho as pessoas conseguindo trazer isso para a vida pessoal. tenho um Começa a ficar amigo. perigoso. Eu tenho um amigo que ele fez um roxinho para correr 3 maratonas. Então ele fez todo um desdobramento de metas, todo o planejamento dele para conseguir correr 3 maratonas. Eu até peguei o dele e eu uso em treinamento o exemplo dele. Ai, muito bom, Que excelente. legal. A Alice fala sempre assim nos workshops, ela fala, eu preparei meu casamento usando a 3. Nossa. Eu fiquei orgulhoso do meu filho quando ele organizou a coleção de gibis dele por ordem alfabética e número. Durou 1 hora. Mas ele, pelo menos, ele fez sozinho, sem influência nenhuma. Legal. Você viu só? Muito bom. Ele deve te escutar dando treinamento, dando consultoria. Ele vai Tomara que aprendendo não. com osmose. Senão, daqui a pouco ele fala, papai, vamos analisar a causa raiz do problema. Vamos fazer Ai, uns 5 porquê desse comando que você ele te pergunta, você não, fala, não não, sei. não, mas por que não? Não, quero uma Exato. explicação, né? Fala, papai, eu estou só perguntando por quê para você. Mas são 5 porquês, não 75 porquês. Ô, Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou pescar um Claro. negócio que você falou quando você estava escrevendo a sua trajetória. Você falou assim, na época, na Skin Cariol tinha TPM. Então, a pergunta é sim ou não, bem direta, e eu vou emendar com uma segunda. A primeira é, não tem mais? E a segunda é, o que aconteceu depois da certificação do JIPM? E primeiro eu preciso Tá. te parabenizar pela coragem de sair de empresas que fazem cerveja. Isso requer uma disciplina que eu não sei se eu teria. Depois que entrou nesse mundo, né? Isso é. Mas acho que a primeira pergunta é porque, na verdade, eu estava falando da Brasil Kirin na época da Skin Cariol e ela foi comprada pela Heineken, né? Então, a Heineken continua trabalhando com TPM, mas é um TPM um pouco... Assim, eles mudaram algumas coisas porque é um TPM que veio do global, toda já uma história de TPM que eles tinham. E depois, nessa época, quando eu trabalhei em Heineken, eu já não trabalhava em fábrica mais, eu trabalhava nas áreas administrativas. Então, que aí já era uma outra vice-presidência, já se olhava outros conceitos, era outros conceitos mesmo, porque aí não tem TPM para dentro da administrativa, e aí trabalhava mais com Lean Six Sigma, então são metodologias diferentes ali. Mas aí depois do que aconteceu, né, que você perguntou, eu trabalhei ali quando eu vou, na verdade, quando o prêmio, né, o prêmio ali de excelência, depois que foi certificado, eu, particularmente, passou um tempo, eu saí ali da fábrica, né, eu saí da empresa, mas os trabalhos continuaram. Então, porque se tem uma próxima de uma jornada, né, porque existem vários níveis de premiação, então a ideia era que a fábrica continuasse buscando a excelência, continuasse buscando outros níveis de premiação, e ali no não fim, né? Ele é uma jornada, de fato, de melhoria, porque aí você tem você vai pensar nos pilares, então cada um dos pilares ainda tinha muito a fazer, né, em cada um dos pilares, para continuar o desenvolvimento das pessoas, para continuar seguindo, né, nas etapas ali de manutenção autônoma dentro das áreas e de resultados, né, conseguindo atingir melhores resultados.
Então, eles continuaram esse trabalho lá dentro da planta. E tiveram mais premiações ou não? Essa planta eu acredito que não, Não, eu não, sinceramente, eu não sei como que é essa estrutura de premiações hoje dentro das plantas, porque aí, de fato, eu saía e eu não tive mais contato, assim, para saber como ficou. Tá bom. Posso fazer uma última? Eu sei que eu tô, juro que é a última. Claro, fica à vontade. Relacionado ao tema, isso é pura curiosidade, que eu tenho uma ideia na cabeça, eu só queria entender se a sua visão é a mesma. Você acha que foi o prêmio que levou às boas práticas ou foi as boas práticas que levaram ao prêmio? Na verdade, precisa ser as boas práticas levaram ao prêmio, porque exatamente é o que os japoneses eles tentam cada vez mais visualizar, sabe? Porque se você tiver fazendo só pela premiação, isso não vai ser sustentável, né? Então, assim, o que você está fazendo no seu dia a dia e a premiação ela vem muito para olhar e para tentar certificar do que você está fazendo, ele está trazendo resultado e uma consequência disso é uma premiação, né? Então, isso é uma coisa que a gente conversava muito, né? Da gente não trabalhar exatamente para atingir a premiação. Eu não vou trabalhar lá para pegar o prêmio, né? Mas sim porque eu vou mostrar tudo que eu estou fazendo e a consequência disso é uma celebração, né? Um mérito. É como se fosse realmente homenagear pelo todo o trabalho que tem sido feito. Pelo menos foi sempre assim que eu tentei buscar e sei que hoje isso e isso é olhado, né? Porque senão ele fica só e aí se perde, né? Tudo que é feito, porque aí, tá bom, agora já ganhei, aí tudo que se fez, relaxa, né? né? Aí já consegui, pronto. E agora, as boas práticas, o que eu aprendi, como eu vou sustentar tudo isso, que é a parte, na minha opinião, mais difícil, né? Sustentar os projetos, as iniciativas, os trabalhos, como que eu sustento e continuo melhorando, né? Na parte realmente de melhoria contínua, para não ter aquele efeito serrote que a gente fala, né? Melhora, piora, como que a gente vai sustentar? Legal. Ô, Renato, ainda dentro desse tema, né? TPM e JIPM, né? Então, assim, para quem não conhece, a Renata já mencionou, né? Mas JIPM é um instituto japonês e ele traz ali todo um método, né? Uma maneira de se implantar TPM. E aí ele te certifica, né? Ele te dá essas premiações, te certifica aí em diferentes níveis de TPM, vamos falar assim, né? Uhum. E você comentou da Heineken que eu entendi que não era o TPM do JIPM, certo? Era um TPM, né? Genérico. Genérico, não era o oficial do JIPM. E o que acontece? Eu trabalhei um tempo na consultoria com o Manini, já faleceu, mas o Manini ele fez a implantação junto do JIPM e do TPM na Unilever, né? E depois, quando ele saiu da Unilever e ele foi trabalhar lá com a gente consultor você precisa ser um pouco mais flexível, porque você entra em umas empresas que não querem o JIPM, elas querem um pouco mais de flexibilidade, né? E ele falava uma frase que eu achava interessante, que ele falava assim, a gente tem que colocar, como é que, peraí, para eu não errar, ele falava assim, a gente tem que colocar o TPM dentro da empresa, não a empresa dentro do TPM. Né? O que estava por trás dessa frase dele que podia ser um trauma de Unilever, que era assim, não tinha caminho, né? Assim, eu tinha que fazer desse jeito, eu tinha que fazer desse jeito. Se eu julgava que era certo, errado, se era necessário, não era. Tinha que estar lá se eu quisesse obter certificação, né? Dentro de uma consultoria, quando você vai implantar TPM, você vai trabalhar os pilares TPM, se você não tem esse objetivo primordial de ser certificado, você pode ser mais flexível e entender melhor ali as prioridades, necessidades, né? Então, eu queria saber um pouco da sua visão disso, já que você viu um outro TPM aí, né, numa fábrica, na mesma fábrica, né, foi comprado, né? Então, eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre esse assunto. Na verdade, eu vou trazer a minha visão, mas não fazendo essa comparação, porque de fato eu já não, como eu citei, né, eu já não estava mais lá para poder realmente comparar. Tá. Mas a minha visão que eu tenho em relação a isso, assim, uma visão pessoal, é que acho que tem, como tudo tem os seus prós e seus contras.
Então, assim, para mim, tinha bastante prós ali de ter o by the book ali por conta da JPM, para você conquistar a premiação, porque realmente se aplica tudo e, no fim, quando você vê que faz muito sentido. Então, as coisas estão muito conectadas, né? Os pilares, então, quando você olha segurança com qualidade, com manutenção, com engenharia, então tudo faz parte, de fato, de uma gestão. Então, não é somente algumas ferramentas, né? A gestão ela tem que se inspirar embaixo de tudo isso. Então, eu via positividade, porque como a gente tinha essa expectativa, a gente poderia realmente fazer. Mas, de fato, quando você não tem essa ambição, você consegue ser mais flexível, tem vários prós também, porque, como você mesmo disse, né, a gente vai ter mais flexibilidade, vai usar o melhor que a gente pode para cada um dos nossos problemas. Então, eu não preciso usar tudo isso, eu vou usar porque eu estou precisando para minha empresa. Eu vou usar esse momento porque é isso que eu estou precisando, eu vou pegar essa ferramenta, eu vou implantar só essa partezinha, eu vou usar só as etiquetas, ou não, as etiquetas eu não quero, é só isso que eu não quero, mas os outros eu posso usar. Então, tudo vai depender. Eu preciso fazer os padrões, né? Eu preciso fazer a minha gestão da rotina. Então eu começo a misturar um pouco do que a gente tem de muito bom dentro do Lean, né? De alguns princípios, algumas coisas, aí eu coloco tudo, dou uma misturada e vejo o que eu faço. E então eu vejo muito próximo, porque você consegue. Só que, por outro lado, eu vejo que isso também tem um desafio. Tem um desafio das pessoas que estão ali, que têm que conhecer muito bem tudo isso, porque senão as coisas não ficam conectadas. E aí a gente fica ali tentando conectar tudo, né? Então, eu vejo, já visitei empresas, já conversei com colegas que não têm isso estruturado dentro da empresa, mas que a empresa, às vezes, falta alguma coisa, e aí não consegue solidificar, não tem, assim, exatamente um caminho de como eu vou seguir na jornada. Então, por outro lado, ter o by the book facilita, né? Porque, tipo, você vai seguir ali e é isso que você vai fazer. E vai dar resultado, né? Só que você perde um pouco dessa flexibilidade, e aí você fica colocando, principalmente nos dias de hoje, né? Onde as pessoas querem inovar, e aí vem todos os conceitos de inovação, né? Da gente juntar tudo que a gente tem ali de inovação, mas aí, ao mesmo tempo, tem saído muita coisa nova no mercado, e aí você vê que no fim são nomes diferentes, mas para as coisas que a gente já conhecia lá de trás, mas está tudo bem, porque as pessoas gostam de coisa diferente, né? Sim. Então, se a gente tem que mudar, às vezes, um pouquinho o nome, um pouquinho também, você tem essa flexibilidade de mudar e de, entre aspas, agradar as pessoas, né? De trazer ali um pouco do que as pessoas querem saber e conhecer, e as pessoas buscam por desenvolvimento, por conhecer coisas novas, então eu acredito que nesse sentido acaba sendo de empresa para empresa, né? Eu acho que é muito do que a empresa espera ali, do que ela precisa avaliar. Mas eu acho que se é uma empresa que, por exemplo, está perdida, não sabe exatamente o que precisa ser feito, onde precisa ser feito, não tem nada de melhoria contínua estruturado, tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca deu certo. Aí eu acho que vale ir atrás e vale, né, seguir nessa caminho, ou ter uma consultoria também, né, por trás para ajudar, que eu acho que isso acaba contribuindo bastante também para ajudar a enxergar as coisas e conectar as coisas. Legal. Hoje, na Yara, vocês trabalham com os pilares de TPM junto? Não, a gente tem, na Yara, a gente está implantando manutenção autônoma em algumas plantas, a gente teve algumas como piloto, mas está dando certo, então as plantas estão querendo, vamos começar aqui, então a gente tem trabalhado cada vez mais, então a gente está expandindo isso, porque, de novo, né, porque eles têm procurado, eles têm visto que, nossa, isso vai fazer diferença, vai somar com o que eu já tenho. Mas a gente tem muito bem estruturado diversos dos pilares que tem no TPM, então de manutenção, de segurança, de qualidade. Então, é uma empresa que hoje, por exemplo, não faz sentido para a gente, porque já começou uma jornada lá atrás de coisas estruturadas e que se a gente for colocar, a gente vai ter um retrabalho e talvez não faça sentido, porque já tem muita coisa hoje sendo feita, tanto dentro da Yara Brasil, como globalmente hoje. Bacana. Mas isso mais Brasil, né? Hoje eu olho Américas, né? Eu não estou só Brasil, a nossa área lá olha Américas, então tem América do Norte, tem América Latina, a América Latina como se o Brasil não fosse, mas a gente considera separado, Brasil e América Latina, porque o Brasil é muito grande, né? Então a gente considera uma business unit separada. Aqui não fala espanhol, né?
Pode ser também por isso. Não, mas é por conta do tamanho mesmo da empresa e da representatividade do Brasil dentro da empresa. Então, nas outras, por exemplo, a gente ainda tem começado. A gente, por exemplo, na América do Norte, a gente não tem, mas na América Latina tem uma planta que também se interessou, e aí a gente começou. Então, aos poucos, a gente vai vendo se realmente esse é um caminho, se isso vai trazer, mas sem nenhuma pressão, sabe? Tipo, eu preciso estar na etapa tal, em tal data. Não, eu vou de acordo com a cultura, com aquilo que vai, né, realmente agregando valor, e aí a gente vai de acordo com as necessidades. Muito bom. Bacana. Luciano, você ia... Oi? Não, achei que você ia falar alguma coisa, Luciano. Não. Eu tive uma... Eu sei que a gente está caminhando para o final. Eu ia falar que eu tive uma... Eu não ia falar, na verdade, mas vou, já que você me deu a dica. Que eu tive uma experiência com implementação de TPM. Eu trabalhei na Natura, né? E lá o sistema de melhoria, o modelo de gestão é o TPM. E a gente teve iniciativas também de iniciar... É até estranho falar isso, né? Iniciar algumas atividades de Lean como se o TPM fosse uma entidade completamente separada, né? Mas faz parte do mesmo processo, né? Mas quando você usa o JIPM, os padrões da TPM como modelo de gestão, parece que é de fato uma entidade distinta, né? Mas eles não tinham também nenhuma pretensão, pelo que eu me lembre, de ter a certificação. Então era um modelo que tinha lá os seus padrões que precisavam ser seguidos, que tinha que acontecer de qualquer maneira, mas ainda tinha um certo nível de flexibilidade. Então, nesse ponto eu achava bacana, assim. Eu vejo, e acho que você falou muito bem, né? Tem prós e contras em ambos, né? O fato de você ter um modelo que te restringe um pouco, para nós, como seres humanos, é bom porque gera disciplina naturalmente. Então é bom, a gente precisa daquela, às vezes, de um pouco de ditadura para evitar muita criatividade. Só que, por outro lado, a gente precisa da criatividade também, de vez em quando, especialmente nós que somos brasileiros, né? Faz parte da nossa natureza. Então, encontrar esse balanço, eu acho que é o grande desafio. Por isso que eu te perguntei da premiação, porque eu tinha a sensação, você é a primeira pessoa que eu conheço que participou no processo de certificação do JTPM. Eu tinha a sensação de que ia acontecer isso. Agora podemos voltar à vida normal. Entendeu? E não foi o que aconteceu, entendeu? A Unilever é um grande exemplo de que seguiu nas premiações, né? Sim. Você que trabalhou aí com a Unilever, ela realmente foi seguindo ali, né, com as premiações, até chegar na premiação do World Class, então são poucas empresas que chegaram nesse nível de premiação pela JPM, né? É isso mesmo. Muito bom. Bacana. Rosinha, quer falar alguma coisa? Estamos indo para o encerramento aqui. Não. Eu vi que você tomou um fôlego assim. Eu gostaria de falar mais, mas não vai dar, senão fica muito... Depois a gente não consegue fechar. A gente se despede na correria, tá bom. Legal. Renata, obrigado por ter vindo, por ter participado, muito bacana. Eu também tinha bastante curiosidade, porque eu também nunca tinha conhecido alguém que tinha participado de uma certificação, tirando o Manini aí, que eu mencionei que participou da Unilever, eu nunca tinha conversado com alguém sobre esse processo de certificação, como tinha sido, e foi bacana. Obrigado aí por ter vindo compartilhar com a gente. Imagina, eu que agradeço, estou extremamente... agradeço assim bastante de estar podendo contribuir, né? Acho que eu gostei bastante desses episódios, né, de mulheres no Lean, fomentar cada vez mais ali a voz da mulher, então de realmente uma carreira que faz todo sentido, né? Que a gente pode aí agregar e inspirar outras pessoas, então outras pessoas tanto nessa jornada dessa carreira, inspirar outras mulheres, quanto inspirar as pessoas também o quanto, né, é legal dessa parte de melhoria contínua, do quanto a empresa ganha, do quanto o funcionário ganha. Então, espero que tudo isso inspire outras empresas, outras pessoas, outras mulheres, para continuar nessa jornada que a gente tem tão inspiradora aí de melhoria contínua, excelência operacional e tudo mais. É isso aí, legal. Obrigado, Rosinha, Luciano. Imagina, obrigada eu. Ferrando aqui. Então,
Você que está assistindo aí, clique em todos os botões em volta desse vídeo. Tem sininho, tem subscrever, tem like, tem comentário. Comenta aí o que está achando da série, comenta aí sobre o que você faz de TPM na sua empresa. E até o próximo Lean Hub. Valeu! Tchau, tchau.